Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Eita, versículo difícil. Você gosta de ser o último? Você entende o que desse versículo que Jesus está trazendo para nós? É um segredo extraordinário para a liberdade interior. Vamos juntos? Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo. Amados, nós hoje vamos meditar esse evangelho que está em Marcos 9, de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Eles não queriam que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus amados, essa palavra ela é extraordinária para trabalhar algo sério em nós. Um dia, um sacerdote me deu uma oração chamada Ladainha da Humildade. E quando eu li aquela ladainha antes de rezar, a ladainha que com certeza eu já falei para você rezar, já te indiquei, você já deve ter rezado. Mas não é uma oração muito simples de fazer, porque ela vai trabalhando isso em nós, que os outros sejam mais amados do que eu, contanto que eu também seja amado, que os outros sejam elogiados, que os outros sejam lembrados e eu esquecido. E aí quando eu fui olhando, eu digo, meu Deus, eu não quero não fazer essa oração. E ali eu fui encontrando coisas muito sérias dentro de mim. O medo de não ser visto, o medo de não ser lembrado, o medo de não ser amada, o medo de ser rejeitada. Nós vamos trazendo muitos medos que escravizam, medos graves, que vão nos escravizando. E aqui Jesus queria fazer com os discípulos um grande e poderoso caminho de libertação. Quando eu fui dizendo isso para Jesus, Senhor, mas é muito difícil, eu não quero ser esquecida. Eu não quero ficar como a última. É terrível você se sentir o último avisado, o último que sabe, o último que chega. É terrível essa sensação. E Jesus ele me ensinou algo que eu achei fabuloso. Por que logo em seguida ele chama uma criança? Em seguida, logo em seguida, ele pega uma criança, ele abraça aquela criança. Por que ele traz a criança para o centro no meio dessa discussão? Porque a criança, no fundo, ela não está ligada nisso. Nós é que estamos tão ligados, nós colocamos como ponto de ser amados essa questão de ser lembrado, de alguém te falar, de te convidar, de te chamar,
Como é que são as crianças? Preste atenção. A criança, ela não vai estar ali no meio pensando, vamos ver se vão me chamar, vamos ver se vão lembrar. A criança, logo na hora que uma professora, por exemplo, diz, vamos brincar disso? Vamos! Elas já correm. A gente fica ali parado esperando, vamos ver se vai vir me chamar. A criança quando vê, por exemplo, a gente vê muitas vezes aqui, eu estou fazendo uma foto, a criança nem sabe o que está acontecendo, ela já entra na foto dos outros. E ela já está ali. Ela não está ligada, peraí, vamos lembrar de me chamar para a foto? Ela é ativa naquilo que ela quer. A criança, ela é proativa naquilo que ela quer fazer. Ela não fica muito na expectativa do que vão me chamar, do que vão mandar, do que vão fazer. Ela não está ligada nisso, ela não está ligada. Se minha mãe me der isso, ela me ama. Se minha mãe não me der aquilo, ela não me ama. Não, a criança ela não está ligada nisso. Depois que a gente vai crescendo um pouco, é que a gente começa com as comparações, é que a gente começa a permitir que essas maldades comecem a entrar no nosso coração. A gente já sai de uma posição ativa para uma posição passiva que espera. Eu espero ser amado, eu espero ser amado. E eu vou testando as pessoas que estão do meu lado. Eu vou testando. Entenda que o Senhor foi me explicando, filha, isso é maldade do coração. Uma pessoa que fica esperando ser amada, ela provavelmente vai se frustrar. Porque, na verdade, o que preenche a alma é amar. E é tão lindo que Jesus diz que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Não é ficar como o último e ficar ali esperando, acabou, todo mundo já foi, agora eu vou. Não, não é esse o último. É aquele que não está ligado nisso. É aquele que não está ligado em ser o primeiro. É aquele que está ligado em servir. É aquele que não coloca em conta, em xeque. Tudo que fazem comigo, eu fico colocando em xeque. Se eu sou amada, se eu não sou amada, se eu sou importante, se eu não sou importante. Se me ligou no dia do meu aniversário, eu sou importante. Se não me ligou é porque eu não sou importante. Não para pensar que aquela pessoa esqueceu, viajou, ou não está ligado mesmo. Ou que a pessoa está passando por alguma coisa mais difícil. A gente é tão focada no meu, no eu, que a gente não pensa que o outro pode estar precisando. O outro não lembrou do teu aniversário porque ele está passando por alguma coisa muito maior e que precisava de mim. A gente sempre fica ativado no eu, no me chamaram, me olharam, me amaram. E quando eu vou botando a minha vida nessa balança, se fizerem, me ama, se não fizerem, não me ama, se fizerem, eu sou importante, nós vamos vivendo um caminho de escravidão violento. Você foi chamado, meu filho, para a liberdade. Você foi chamado, minha filha, para amar. Você foi chamado para uma posição ativa. Comece a colocar a tua vida na conta do fazer. O que você quer fazer? Quem que você quer amar? Quem que você quer servir? Vá. E receba no caminho aquilo que te derem e você vai perceber o quanto você vai ficar mais feliz. Do que você fica parada e diz, não me chamaram, nem lembraram de mim, não. Saia dessa dinâmica, vá para uma dinâmica muito mais simples e libertadora. Que Deus hoje possa nos curar dos traumas. Que Deus hoje possa também nos libertar dessas maldades, porque tudo passa pela maldade do coração. Tudo isso é pecado, tudo isso é vaidade. Que o Senhor nos dê a liberdade de dizer que os outros sejam mais amados. E eu vou amar muito os outros, contanto que eu também seja amada. Mas não quero mais ou menos. Eu quero um caminho de liberdade, eu quero um caminho de amar, eu quero um caminho de servir, eu quero um caminho de fazer as pessoas se sentirem importantes. É isso que me cabe. E você verá o quanto você vai ser mais feliz nesse caminho de libertação. Isso funcionou muito comigo. A partir do momento que eu comecei a me libertar deste lugar de querer ser, de querer e fazer essa oração da ladainha da humildade com muito mais disposição, muito mais liberdade, sabendo que
Não é uma oração em que eu estou pedindo para que tudo de ruim aconteça comigo. Não, mas é uma oração de liberdade. Libertar-se disso. Não estou mais focada nisso. Não quero ficar focada nisso. Esse é o caminho de liberdade interior. Que Deus nos dê essa graça de acolher a Jesus com essa simplicidade de coração, como ele diz, quem acolhe essa criança está acolhendo a mim. Quem acolhe essa simplicidade do Evangelho, quem acolhe esse caminho de libertação, esse será mais feliz. Esse sim será mais leve, será mais livre. Que Deus nos dê essa graça no dia de hoje. Aproveita agora, reza um pouco. Peça a Deus essa graça. Peça que o Espírito Santo trabalhe na tua alma. Peça nesse cerco de Jericó que começamos ontem. Peça a Deus, se você não rezou ainda dá tempo, vai lá, reza o cerco de ontem. Entre clamando a Deus essa libertação do seu coração. Você ganhará saúde emocional, saúde física e uma grandiosa saúde espiritual. Que Deus nos dê essa graça. Traça sobre você o sinal da vitória em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Que Deus te abençoe. Compartilha já esse vídeo, porque faz uma diferença, é uma cura na alma. Vai, coragem, eu conto com você.